Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus, espero que sim. Aqui e agora eu vou compartilhar conteúdo e significado que vai mudar aquelas áreas que você tanto deseja em sua vida. Se sente pronto para ouvir? Parte 4 de 13. A capacitação por meio da oração. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Gostou do resultado? Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo São Paulo ensina que, por meio da oração, o cristão é capacitado por Deus a enfrentar os grandes desafios da vida cristã. Esse é um momento muito importante. Faça desse momento um marco histórico. E ainda mais, fique conectado à oração. Em primeiro lugar, aprenda a lidar com as circunstâncias difíceis. A palavra grega hipomone, perseverança, significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. Perseverança é paciência em ação. Hipomone, perseverança, não é sentar-se em uma cadeira de balanço e esperar que Deus faça alguma coisa. Eu fico pensando, hipomone, perseverança, é o soldado no campo de batalha, permanecendo em combate mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. Hipomone, perseverança, é o corredor na pista, recusando-se a parar, pois deseja vencer a corrida. Hipomone, perseverança, é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento. Ela fala da paciência com circunstâncias difíceis. Pense nisso. Eu continuo imaginando, hipomone é a fortaleza inexpugnável, o ponto que não se abala com as tormentas. Hipomone é essa paciência que produz paz na guerra, calma
na tempestade e segurança contra os complôs. Você sabia? Hipomone, perseverança, não só significa capacidade para suportar as coisas, mas habilidade para transformar essa situação adversa em triunfo. Trata-se de uma paciência triunfadora. É aquele espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância da vida. Hipomone, perseverança, é a capacidade de sair triunfante de qualquer situação que possa acontecer. Muitas pessoas são como os soldados de Saul. Quando vêm os gigantes, ficam desanimados e desistem da luta. Para o cristão, todavia, é sempre cedo demais para desistir. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, aprenda a lidar com pessoas difíceis. A palavra grega macrotímia, longanimidade, fala da paciência com pessoas difíceis. Se Hipomone trata de paciência com as circunstâncias, macrotímia trata de paciência com as pessoas. Hipomone é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância. Macrotímia é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Hipomone é usada em relação a circunstâncias adversas, ao passo que macrotímia, longanimidade, é a virtude necessária quando pessoas difíceis de ser suportadas atentam contra nosso autocontrole. Quero que se lembre disso. Longanimidade, macrotímia, é um ânimo espichado ao máximo. Longanimidade, macrotímia, é a capacidade de perdoar em vez de revidar. Longanimidade, macrotímia, é a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Longanimidade, macrotímia, é a decisão de acolher em vez de escorraçar. Longanimidade, macrotímia, é pagar o mal com o bem. É orar pelos inimigos e abençoar os que lhe perseguem. Macrotímia é o oposto de vingança. Vale lembrar que, para os gregos, macrotímia não era uma virtude. A virtude para eles, os gregos, era a vingança. Macrotímia é a qualidade da mente e coração que faz com que você seja capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a sua antipatia, malícia e crueldade não te arraste para a amargura, que a sua indocilidade e loucura não lhe fosse ao desespero, que a sua insensatez não te arraste à exasperação, nem sua indiferença alcance o seu amor. Macrotímia, longanimidade, é o espírito que jamais perde a paciência. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, aprenda a cantar nas noites escuras. Muitas pessoas podem até suportar circunstâncias adversas e lidar com pessoas difíceis, mas perdem
alegria no meio desse mar revolto. Eu fico pensando, a maneira de lidar com situações adversas e pessoas difíceis não é travando uma luta triste, mas agindo com atitude radiante e luminosa. A alegria cristã está presente em todas as circunstâncias e diante de todas as pessoas. Pense nisso. Há um tipo de perseverança que suporta sem prazer algum. Paulo, o apóstolo, ora pedindo que os cristãos da igreja em Colossos, na Ásia Menor, tenham perseverança e longanimidade com alegria, hipomone e macrotímia. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, aprenda a agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza presente. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Gratidão é voltar os olhos ao passado e esperança é direcionar os olhos para o futuro. Sua vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, faz e fará por você. Quero que se lembre disso. Os cristãos da igreja em Colossenses, na Ásia Menor, eram pobres. Estavam sob forte ataque dos inimigos, preso e desprovido das riquezas da terra. O apóstolo São Paulo passa por privações, prestes a ser sentenciado à morte. O apóstolo São Paulo dava graças a Deus pela herança guardada no céu. Quero que se lembre disso aqui agora. Os cristãos da igreja em Colossos, na Ásia Menor, eram idôneos, ou seja, qualificados para esse reino. Cristão, Deus te qualificou para o céu, a pátria celeste, a nova Jerusalém. E enquanto espera pela parousia, a segunda vinda do glorioso Cristo Jesus, você precisa desfrutar a parte que lhe cabe da herança espiritual que você tem nele, Cristo Jesus. A herança está na luz. Ele, Cristo, é a luz e habita lá e enche o céu com sua maravilhosa luz. Esse reino é presente ou futuro? A princípio, a igreja aos Colossenses já estavam em Cristo. Os cristãos da igreja em Colossos já tinham sido transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus já chegou, está dentro dos cristãos. A posse plena, entretanto, pertence ao futuro. Quero que se lembre disso. Trata-se da esperança que nos está reservada nos céus. De Cristo você vai receber a recompensa, a saber, a herança, mesmo pobres neste mundo. Eu e você somos ricos, muito ricos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o glorioso Messias. Eu continuo imaginando
a magnífica obra de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Quero que pense nisso. Paulo, o apóstolo, coloca o machado da verdade bíblica na raiz da heresia. O apóstolo São Paulo refuta com argumentos irresistíveis a tese mentirosa dos falsos mestres gnósticos. Os falsos mestres gnósticos afirmavam que a matéria era essencialmente má. Consequentemente, Cristo, sendo Deus, não poderia ter sido o Criador do universo, nem mesmo ter encarnado para nossa redenção. Os gnósticos, desta maneira, atacaram as duas verdades essenciais do cristianismo, a doutrina da criação e a doutrina da redenção. O apóstolo São Paulo deita por terra as heresias gnósticas, mostrando que Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus e Messias, não é uma emanação de Deus, mas a própria imagem do Deus invisível. Cristo Jesus não é um ser intermediário por meio do qual o mundo material veio a existir, mas Cristo é o próprio Criador do mundo visível e invisível. Cristo Jesus não é um espírito iluminado que veio conduzir o homem a Deus pelos atalhos do conhecimento místico e esotérico, mas Cristo Jesus, o réu redentor que veio ao mundo para resgatar o homem pelo sangue na cruz no Calvário. Os falsos mestres gnósticos de Colossos, bem como os falsos mestres dos nossos dias, não negam a importância de Cristo, mas não lhe dão a preeminência. Para os gnósticos, Cristo Jesus era apenas uma emanação de Deus. Hoje, os muçulmanos pregam que Cristo foi um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romanistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não criador. Tome bastante cuidado com as falsas doutrinas e com a heresia. Quem afinal é Cristo Jesus? No texto em questão, o apóstolo São Paulo fala sobre a preeminência de Cristo Jesus na obra da criação e na obra da redenção. Vou compartilhar aqui agora esses dois pontos culminantes
da fé cristã se sente pronto para o mergulho nas páginas da Palavra de Deus, a Bíblia, ouça a preeminência de Cristo Jesus na obra da criação. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Os mestres do engano, os emissários da heresia, os paladinos da mentira, haviam chegado a Colossos na Ásia Menor, disseminando seu veneno mortal. Eles atacaram as doutrinas da criação e da redenção. Eles negavam tanto o fato de Cristo Jesus ser o Criador, quanto o fato de Cristo Jesus ser o Redentor. Refutando as teses dos falsos mestres, o apóstolo São Paulo destaca 4 grandes verdades a respeito da salvação que o cristão tem pela fé em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Deus te libertou do império das trevas. Quero que se lembre disso. Preciso destacar alguns pontos. Existe o império do mal em ação no mundo. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser maligno, de todo corrompido, que governa esse reino de trevas. O Deus desse século é Satanás. Ele é chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus desse século, o grande dragão vermelho, a antiga serpente. Esse reino é das trevas porque é o reino da escravidão, do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. O reino das trevas é um reino em rebelião contra Deus. Ele amaldiçoa a Deus, nega a Deus, rejeita a Deus e fere as pessoas. Já parou para pensar nisso? Segundo, o homem não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. Satanás é o valente que tem uma casa onde guarda em segurança todos os seus bens. O homem não pode escapar das garras desse valente por si mesmo. Eu fico pensando, o conhecimento esotérico não pode quebrar as algemas dessa escravidão. O homem natural é prisioneiro nesse império. O homem natural está cativo na casa do valente. Está sob a jurisdição da potestade de Satanás. O homem natural é escravo do pecado. O homem natural anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, diz a palavra de Deus, a Bíblia. O homem é absolutamente impotente para libertar a si mesmo. O homem não é libertado por resolução humana e luta própria, não por desesperados esforços
nem por lágrimas amargas e bons propósitos. Ele, o homem, é libertado por Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Consequentemente, não precisa mais servir ao cruel inimigo quando Cristo o liberta. Terceiro, Deus é o único que pode lhe libertar desse império das trevas. Eu continuo imaginando. A libertação vem de Cristo Jesus e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Cristo Jesus é o libertador e resgatador que invade a casa do valente, amarra-o, saqueia-lhe a casa e liberta o cativo de suas garras. O homem que outrora estava na potestade de Satanás é transferido agora para outro reino, o reino do glorioso Salvador, Cristo Jesus. O verbo libertou, no texto em tela, está no tempo passado, significando que a obra de libertação foi absolutamente consumada, tetelestai. Você está livre, és verdadeiramente livre. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Deus lhe transportou para o reino do Filho do seu amado. Colossenses 1,13. Deus montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Eu e você estávamos no império das trevas, na casa do valente, guardada em segurança, presos pelas correntes, pelas grossas correntes do pecado, cegos e oprimidos. Mas Cristo Jesus invadiu a casa do valente, saqueou seu império e nos libertou. Deus abriu seus olhos, tirou as correntes que lhe prendia. Deus abriu os portões de ferro que lhe trancava nesse reino de escravidão e o fez sair para uma nova vida. Deus não apenas lhe tirou da região da morte, Thanatos, como lhe transportou para dentro do reino da luz, o reino de Cristo Jesus. Eu fico pensando, houve um traslado, uma transferência imediata do império das trevas para o reino da luz de Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Quero que se lembre disso. A palavra grega metisteme, traduzida pelo verbo transportou, significa remover de um lugar para outro, transferir. Essa expressão era muito comum nos dias do apóstolo São Paulo. A palavra grega metisteme, traduzida pelo verbo transportou, era usada no mundo antigo para descrever o costume de trasladar a população vencida por um reino a outro país. A palavra metisteme
foi usada por Joséfo para descrever o transporte de milhares de judeus para a Ásia Menor na primeira parte do segundo século por ordem de Antíoco III. Você sabia? Deus lhe tirou do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias para introduzi-lo na terra banhada pelo sol do conhecimento claro. Deus tirou você da esfera dos desejos pervertidos ao bem-aventurado reino dos anelos santos. Deus arrancou você da miserável masmorra. Deus arrancou você da miserável masmorra, de cadeias intoleráveis e dolorosos lamentos ao palácio de uma liberdade gloriosa e belas canções. Foi um traslado das trevas para a luz. Foi um traslado da escravidão para a liberdade. Foi um traslado da condenação para o pecado. Foi um traslado do poder de Satanás para o poder de Deus. O reino de Deus é o domínio cósmico de Cristo Jesus, adquirido por ele mediante sua morte sangrenta na cruz e sua gloriosa ressurreição pelo poder de Deus. Quero que se lembre disso. Aqui agora, duas implicações podem ser observadas a partir desse auspicioso acontecimento. Se sente pronto para ouvir? A salvação implica uma mudança radical de domínio sobre a sua vida. Antes você estava no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes você estava no cativeiro do diabo, acorrentado pelo pecado. Agora, em Cristo Jesus, você está livre e salvo. Você foi não apenas libertado do império das trevas, mas transportado para o reino da luz. Agora, Cristo Jesus e não Satanás domina sua vida. Agora você tem outro dono. Agora você tem outro Senhor. Agora você tem outra vida dentro de outro reino. Você foi trasladado de uma vez por todas por Cristo Jesus. Você já está no reino da luz. Isso que estou dizendo é escatologia realizada. Você está no antigozo da glória. Quero que se lembre disso. Segundo, a salvação implica uma mudança radical de amor do seu coração. No reino das trevas, você servia a um príncipe carrasco. Ele lhe oprimia, lhe escravizava e ainda mais lhe mantinha prisioneiro para a morte eterna. Mas agora você vive no reino da luz. Agora você vive do amor, da paz e da vida eterna. No antigo império reinava o ódio. No reino da luz domina o amor. No antigo império das trevas, você estava debaixo de cruel escravidão. No reino da luz do Salvador, Cristo Jesus, você está livre. No reino das trevas, Satanás queria sua morte. No reino da luz, Cristo Jesus, o Redentor, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, morreu por você para te dar a vida eterna e ressuscitou para a glória do nome de Deus. Em terceiro lugar, Deus lhe redimiu por meio
do seu Filho, Cristo Jesus, Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Vou destacar 3 pontos aqui. Esse é um momento muito especial. Primeiro, Deus lhe redimiu para ser sua propriedade exclusiva. A redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante o pagamento de um resgate. Deus lhe comprou e agora você é sua propriedade particular. Você pertence a Deus por direito de criação. Ele te criou à sua imagem e semelhança. Você é de Deus por direito de redenção, pois ele lhe comprou com o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. Você não pertence mais ao império das trevas, nem é de si mesmo. Você é propriedade exclusiva de Deus. O resgate pago por Cristo Jesus na cruz, no Calvário, lhe redimiu e agora você está quite com a lei de Deus. Agora você está quite e com a justiça de Deus. Essa redenção implica libertação da maldição e da escravidão do pecado. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Deus pagou um altíssimo preço pela sua redenção. Deus lhe comprou não com prata e ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho amado, Cristo Jesus. Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para que pelo seu sangue fôssemos resgatados da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da potestade de Satanás para o seu glorioso reino. Quero que se lembre disso. Deus pagou esse alto preço não a Satanás, mas a si mesmo. É um ledo engano, é uma crassa heresia afirmar que Deus pagou o preço de sua redenção a Satanás. O príncipe das trevas não é dono de nada. Nunca foi e jamais será. Ele é um usurpador. Deus quebrou o cativeiro no qual você estava preso e lhe transportou de lá para o seu glorioso reino. Como Deus é justo e nós somos pecadores, não podíamos ser justificados sem que a lei fosse cumprida e a justiça fosse satisfeita. Então Deus providenciou um substituto perfeito, o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Deus propiciou a si mesmo pela morte de Cristo Jesus. Assim, ele, Cristo Jesus, pode ser justo e o justificador do pecador que crê em seu Filho Jesus Cristo pela fé. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, Deus lhe perdoou por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, Colossenses 1,14. Além do resgate, do transporte para o reino de Cristo Jesus e da redenção realizada no passado e no presente, você tem ainda o perdão dos pecados. Fique de olho nas 4 verdades preciosas que vou compartilhar para você aqui e agora. Primeiro, o perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. A igreja é a comunidade dos perdoados. Só gente perdoada pode entrar no céu. O pecado faz separação entre nós e Deus, pois Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus, porém, lhe perdoou de todos os pecados presentes, passados e futuros. Sua dívida foi paga, sua culpa foi cancelada e sua justificação declarada.
A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Quero que se lembre disso. Sua dívida como escravo do pecado foi cancelada. Seus débitos não podem mais lhe escravizar. Satanás não encontra mais nada nos seus arquivos para lhe acusar. A barreira entre o pecador e o Deus Santo foi para sempre removida. Quero que se lembre disso por toda a sua vida. Segundo, o perdão pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Por meio da remissão dos pecados, você é transferido da posição de réu condenado para status de filho amado. Você continua pecador, mas agora pecador redimido. Quando o filho peca contra o pai, não deixa de ser filho. Ele perde a comunhão, mas não a filiação. Por meio de Cristo Jesus, através da confissão, você pode receber constantemente o perdão de Cristo e a sua restauração. Quero que se lembre disso. Terceiro, o perdão alivia a alma do peso da culpa. O perdão de Deus remove de sobre o pecador o peso esmagador da culpa. Pergunte aos mais famosos cientistas do mundo se eles conhecem um medicamento para libertar da culpa. Pergunte aos grandes artistas se eles são capazes de eliminar da consciência a culpa através da música, ou da pintura, ou da poesia. Pergunte aos ricos e poderosos desta terra se o peso da culpa desaparece diante de tesouros de ouro ou de exércitos blindados. A pergunta será em vão. Em Cristo, e somente em Cristo, todavia, você vai encontrar aquilo que o seu coração, sua alma, sua mente anseia, não apenas como possibilidade ou consolação difusa, mas como realidade total e ditosa aqui e agora. O apóstolo São Paulo afirma: nele, Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1,14. Quarto lugar, o perdão que você recebe de Deus é o padrão do perdão que deve oferecer ao seu ofensor. Os perdoados devem perdoar, e perdoar com o mesmo tipo de perdão que receberam de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que foram objetos do perdão de Deus devem ser instrumentos desse perdão a outrem. Como se sente agora? Você sente que precisa do perdão de Deus? Você sente que precisa da restauração de Deus? Você sente que precisa entregar sua alma para Cristo Jesus? Você sente que precisa ter a vida eterna em Cristo Jesus pela fé? Esse é um momento muito especial. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Peça a Deus em Cristo para perdoar seus pecados. Peça a Deus em Cristo Jesus para salvar sua alma. Deus em Cristo Jesus vai te transportar do reino das trevas para o reino glorioso de Cristo Jesus. Venha, venha para Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma.